Sou aluno Gabriel Sena, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Maciel, e irei apresentar hoje um experimento de medição de energia ativa com o kit GTU, desenvolvido pela De Lorenzo. GTU, ou Unidade de Geração e Transmissão, é um conjunto de módulos desenvolvido pela empresa De Lorenzo que visa simular redes elétricas. O kit GTU é basicamente composto pela fonte monofásica e trifásica, dispositivos de proteção, instrumentos de medição e cargas. O medidor de energia é composto por duas bobinas, a bobina de potencial e a bobina de corrente, que é dividida em duas. A bobina de potencial fica sobre um disco ferromagnético, assim como a bobina de corrente fica abaixo dele. A bobina de potencial deverá ser colocada na tensão da carga. Para isso acontecer, devemos colocar ela em paralelo. O terminal inicial se ligará ao fase e o terminal de saída se ligará ao neutro. Já a bobina de corrente deverá ser colocada em série, pois a mesma corrente que passa pela carga deverá passar por esta bobina. Quando ligarmos a fonte, a bobina de potencial irá induzir uma tensão sobre o disco rotatório, produzindo uma corrente que irá interagir com o campo magnético produzido pela bobina de corrente, criando um movimento rotatório no disco. A bobina de corrente também induzirá uma tensão sobre o disco, produzindo uma outra corrente que, ao interagir com o campo da bobina de potencial, produzirá outro movimento rotatório, que se somará ao outro já gerado pela bobina de potencial. No medidor de energia, há uma relação entre as rotações do disco e a energia em kWh. Irei apresentar agora uma fonte simétrica a 4 fios, sendo 3 fases e um neutro. Nela há um interruptor rotativo de 16 amperes e 4 polos, um disjuntor diferencial residual, que serve para proteção contra choques, um relé térmico e um relé magnético, os que protegem o circuito, 4 terminais, 3 de fase e um do neutro. Irei apresentar agora o módulo da carga resistiva, composta por 3 fusíveis que servem para proteção. Ela é ligada a 3 chaves rotativas, onde existem 7 opções que servem para variar a resistência entre 123 ohms e 150 ohms. A que usaremos no experimento é a quarta opção, que vale 300 ohms e necessita de uma potência de 160. Irei mostrar agora os medidores utilizados nesta experiência. O medidor de corrente que utilizaremos será um amperímetro, que tem escala 2,5 amperes e 1,25 amperes para corrente alternada. Para medir tensão, utilizaremos o voltímetro, que tem uma escala de 125 volts, 250 volts e 500 volts, mas para este experimento utilizaremos a de 250 volts. Para medir potência, utilizaremos o atímetro, na escala de 300 volts e 3 amperes. O atímetro é semelhante ao medidor de energia por indução. Estes dois terminais são os terminais 0 e I, são os terminais de entrada e saída da bobina de corrente. A bobina de corrente deve ser ligada em série com a carga, pois deve ter a mesma corrente que ela. O terminal U é o terminal de saída da bobina de potencial, que deve ser conectada ao neutro para ficar em paralelo com a carga. O terminal de entrada da bobina de corrente não existe, pois, como mostra a figura, ela é ligada internamente pela própria empresa que o fabrica. Irei agora apresentar um medidor de energia trifásico, que é composto pelas bobinas de corrente e potencial, representadas pelas figuras circuladas. A bobina de corrente é ligada em série com a fase, e a bobina de potencial será ligada em paralelo ao neutro. O aparelho que mostrará a medição de energia tem como unidade o kWh, havendo a relação de 144 rotações do disco para cada 1 kWh que o aparelho mede. Iremos agora analisar o diagrama do experimento.
Iremos utilizar uma fonte trifásica simétrica a 4 fios, sendo 3 fases e um neutro. A fonte tem chave para ligar ou desligar o circuito, o disjuntor para proteção, relé térmico e relé magnético, também para proteção. E aqui os terminais de saída dos fios. O amperímetro está conectado em série com a fase 1, medindo sua corrente. Ela é conectada ao terminal L1 e em seguida ao terminal 0 da bobina de corrente, que sai pelo terminal 1, conectando-se ao terminal de entrada do medidor de energia. No atímetro é feito o ligamento em série representado por estes dois terminais, o 0 e o I, que já estão em série com a linha 1, o fase 1. E o terminal U é conectado em paralelo com a carga, ou seja, ao neutro. No voltímetro é feita a ligação paralela para medirmos a tensão da carga, ou seja, o fio vai para o neutro e o outro vai para o fase 1. No medidor de energia trifásico, conecta-se as outras duas linhas L1 e L2 e o outro neutro. Na carga resistiva, os fios saem do medidor de energia e se conectam às três resistências. É feita uma ligação em estrela. E em seguida, o neutro é conectado ao medidor de energia. Após efetuar todas as ligações, já podemos ligar o circuito. Iremos conectar a fonte à carga. Depois disso, iremos fazer uma ligação estrela. Essa carga está equilibrada, logo que os resistores têm os mesmos valores. Estarei conectando agora os terminais em estrela. A seguir, irei conectar o medidor de energia trifásico entre a fonte e a carga. Desta vez, irei conectar a linha 2 à carga através do medidor de energia trifásico. Agora, irei conectar os fios neutros. Agora irei realizar medições na linha 1, apenas nela. Irei realizar medidas com a corrente de linha, potência e a tensão entre fases. Agora eu vou conectar um amperímetro à linha 1 para realizar medições de correntes. Irei usar a maior escala do instrumento e em seguida irei conectar a saída do amperímetro a ponto zero do atímetro, a bobina de corrente. Como os terminais de referência da bobina de potencial e da bobina de corrente já estão conectados, agora eu vou conectar o terminal de potencial ao neutro. Agora irei conectar o atímetro ao medidor de energia e do medidor de energia irei conectar a carga. Para finalizar, irei medir a tensão entre a carga e o neutro. Para ligar o circuito, irei girar a chave rotatória e ligar o sistema termomagnético de proteção. Irei ligar também o altímetro. Como é possível ver, todos os medidores já estão mostrando as medidas.
e o medidor de energia já está girando. Como podemos ver, o amperímetro já mostra a medida da corrente. Para medir corrente, utilizamos o amperímetro em escala na corrente alternada 2,5, como mostra na tela 0,8. Para medir tensão, utilizaremos a escala 250 volts e o valor da tensão é 220 aproximadamente. Para medir potência, devemos saber a escala de corrente e de tensão para poder cruzar os valores na tabela acima. Após cruzar os valores, devemos olhar se a caixinha é pintada ou não. Se ela não for pintada, usaremos a escala de 0 a 3. Como mostra no aparelho, a escala de 0 a 3 marca o valor 0,4. Devemos pegar esse valor e multiplicar por 300, que é o valor que bate no cruzamento. O medidor de energia registra a energia consumida pela carga. Iremos agora cronometrar o tempo necessário para realizar uma rotação. Após cronometrarmos o tempo para o medidor de energia realizar uma rotação no disco, iremos preencher a tabela com as medidas obtidas. O valor da potência obtido na medição do fase 1 é igual a 120 watts, que obtemos este valor ao multiplicarmos 0,4, valor apresentado no latímetro, por 300, que é a escala que escolhemos. A potência total é a potência das três fases juntas. Como a fonte é assimétrica e as cargas são equilibradas, as fases têm o mesmo valor de potência, apenas uma defasagem de diferença. Para achar a potência total, é só multiplicar por 3 a potência achada em uma das fases. Como a potência para o fase 1 foi de 120 watts, a das três fases será 3 vezes 120 watts, será igual a 360 watts. A corrente obtida pelo amperímetro foi de 0,8 amperes. A tensão obtida através do voltímetro é a tensão entre o fase 1 e o neutro, sendo de 220 volts. O tempo que cronometramos para o medidor foi de 56 segundos. Este N é a relação das rotações e o kWh. Para acharmos ele, usamos esta fórmula. Basta substituir os valores achados e acharemos as rotações por cada kWh rodado. O E representa a taxa de erro para o valor de N que encontramos e o valor dado no aparelho. Para achá-lo, basta substituirmos na fórmula. Completamos a tabela, mas apenas para o R4, faltando completar os valores das demais resistências. As demais resistências serão dadas e obteremos os demais valores em sala.